Olá, meu nome é André Freitas, sou ilustrador e quadrinista e hoje eu estou aqui para falar sobre um pouquinho dos meus quadrinhos e sobre São Paulo. São Paulo é cidade onde eu moro, não moro, mas é uma cidade que me inspira e eu acabo usando ela de cenário em vários dos meus quadrinhos e eu acabo colocando um easter egg sempre que eu posso. Eu comecei fazendo isso na Osman Nemesis, que é um quadrinho que quem escreveu foi o Otávio Cariello. Inicialmente não era para ser uma história em São Paulo, eu pelo menos não tinha nenhuma indicação específica que a história seria em São Paulo, mas eu acabei colocando em alguns detalhes, né? Eu acabei colocando, no momento, a história se passa aqui na Saraiva, né? Que era no Shopping Ibirapuera. Depois aparece um outro momento onde eles estão andando pela Avenida Augusta. E eu acabei gostando de colocar essas referências. Tanto que quando eu fui fazer a Osman Apocrates, eu coloquei várias outras referências, né? Tem a parte da história, ela começa, ela se passa no Milo, que é uma balada que eu frequentei bastante, de vez em quando até vou lá, faz tempo que eu não vou inclusive, né? E o Osman vai andando pela Augusta num determinado momento, passa pela Paulista, etc. E eu acabei usando isso mais ainda nas minhas duas outras revistas, na Osman Thanatos e na Queres, né? Na Thanatos, a gente tem aqui Opa, cadê? Vamos lá. Madame Satã. Tem depois, aparece aqui o MASP, numa cena grandona. Aparece também o Monumento às Bandeiras. E assim por diante, né? Então, e depois, na Osman Queres, eu coloquei o Teatro Municipal, que não vai aparecer, por exemplo, provavelmente nessa imagem. Contei uma parte da história, se passa no Matrix, que era uma balada que eu frequentei por muitos anos e fechou, e eu acabo prestando uma homenagem a ela aqui. E entre outros lugares. Depois, mais tarde, né, acho que em 2020, quando eu escrevi uma história pro Demetrius Dante, do Will, eu acabei usando mais detalhes da cidade, colocando mais, porque a gente faz um mini crossover entre o Demetrius Dante e o Osman, né? Não aparece nenhum nem o outro exatamente, mas a história se passa perto da Catedral Zé, no centro da cidade, perto do Marco Zero. A história se chama inclusive Marco Zero porque ela marca esse primeiro crossover, né? Esse primeiro encontro dos personagens dos universos. No Vida Selvagem, que é uma história autobiográfica escrita pelo Felipe, né? Felipe Menduni. A história se passa em São Paulo, então a gente acaba usando, como ele também é daqui, né? A gente acabou usando em alguns momentos, aparece em algumas baladas, né? Aparece também o personagem andando pela Liberdade, né? Então vai acontecendo algumas coisas que então a gente acaba usando também a cidade como background da história. E finalmente o meta, né? Que quando a gente começou a produzir isso aqui, eu conversei com o Saravá e a gente colocou, logo na primeira vez, quando eu fiz o teste, né? Pra gente mandar pro PROAC, para outros editais, né? Que ele acabou saindo pelo Itaú, pelo Rumos, né? Quando eu fiz o teste, a gente decidiu que a sede do Meta São Paulo, Meta Brasil, né? Ele seria na biblioteca, lá na Gibiteca do Centro Cultural Vergueiro, né? Então, no Meta tem vários momentos onde eu acabo usando o São Paulo como cenário, eu acabo mostrando alguma coisinha ou outra, né? No Meta Volume 2 aparece o Samurai, que é um karaokê que eu frequentei também por muito tempo. Então, e eu estou produzindo duas outras HQs, né?
Estou produzindo a setembro, que eu estou escrevendo, quem vai desenhar é o Samuel Bono, né? Que é uma história que se passa entre a Liberdade e a Catedral da Sé, né? Que é uma história de vampiro que se passa dentro do universo do Osman também, né? E eu estou pintando uma HQ que eu desenhei há 10 anos atrás, que vai sair em breve, né? Que também se passa em São Paulo. Então eu acabei usando todos esses elementos. Nesse caso, a história original se passa em São Paulo mesmo. Ela tem tipo um ou outro lugar que sai de São Paulo, mas a história se passa em São Paulo e esses elementos estão bem presentes na obra original e eu quis colocar na minha versão. Então, São Paulo, essa cidade está literalmente ligada à minha obra. Eu gosto de representar São Paulo nas minhas HQs, porque eu acho que São Paulo é uma cidade maravilhosa, é uma cidade horrorosa, é uma cidade de contrastes, é uma cidade onde às vezes uma pichação que para algumas pessoas é algo feio e sujo, para outros é algo lindo. Eu acho que é um elemento gráfico que faz parte da cidade. A gente já teve outdoor, tiramos outdoor. É uma cidade que muda, está sempre em movimento, é uma cidade que faz parte do que eu produzo e eu gosto de colocar ele lá como quase um personagem nas minhas histórias. Então, parabéns São Paulo por seus 470 anos e que eu vou continuar usando esse cenário aqui, contando novas histórias em São Paulo. Então, parabéns São Paulo e quem quiser conferir depois os quadrinhos, dá uma olhada lá na minha lojinha. Quiser conhecer o Osman, quiser conhecer o Meta foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2021. Eu estou terminando o Meta volume 3 para lançar agora no primeiro semestre. No segundo semestre vai ter essa outra obra que eu estou trabalhando. Se tudo der certo, vai ter a setembro também. Tô correndo para isso. Então, valeu, até mais, falou, tchau!